Bem-vindos de volta. Nessa terceira parte, nós falaremos um pouco sobre o Nelore e algumas mudanças que vêm ocorrendo no processo de avaliação visual. Após o descobrimento do Brasil em 1500, foram introduzidas várias raças taurinas adaptadas provenientes de outras colônias de exploração portuguesa e também raças taurinas provenientes da Península Ibérica. O clima tropical no norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil e subtropical no sul, são muito diferentes das condições de clima temperado nas quais as melhores raças europeias, raças taurinas selecionadas há centenas de anos, possuíam melhor adaptabilidade. Talvez seja por isso que o Brasil, que possui clima mais parecido e também uma biodiversidade bem grande e mais parecida com a localidade da Índia, em comparação com a europeia, fez com que as raças que foram introduzidas de origem indiana e hoje ao Paquistão tivessem grande sucesso, né? Então essa maior proximidade de climas e também, em alguns casos, biomas, fez com que, provavelmente, que essas raças de origem indiana tivessem grande sucesso ao serem introduzidas no Brasil, mesmo que, em comparação a raças europeias, o processo de seleção seja muito aquém. Mas a partir dessa introdução e o Brasil, com o passar dos anos, selecionando esses animais para a produção, fez uma grande diferença. As raças de origem zebu têm grandes vantagens em relação à adaptação ao clima brasileiro, altas taxas de sobrevivência, muito boa tolerância a parasitas e muito boa herdabilidade materna. As desvantagens geralmente estão associadas a baixas taxas de crescimento, baixos índices reprodutivos e menor aceitação comercial em comparação à carne taurina. Só que, claro que essas desvantagens, na maioria das raças, existem programas de melhoramento visando a redução dessas distâncias nos pontos em que as raças zebu ainda apresentam uma ou outra desvantagem. E, claro, buscando também não perder as vantagens durante esse processo de melhoramento, né? A raça Nelore tem origem no distrito de Prakasam, no estado de Andhra Pradesh, na Índia, onde até hoje ela pode ser encontrada na cidade de Angoli, onde recebe o mesmo nome na Índia para essa raça. No Brasil, acredita-se que ela recebeu o nome de Nelore porque aqui está Angoli e aqui está a cidade de Nelore com 2 L's. Acredita que esses animais foram embarcados dessa cidade e por isso tem ocorrido essa confusão e no Brasil ela tem inicialmente recebido o nome de Nelore. O Nelore possui pelagem branca ou cinza clara, pode apresentar manchas escuras ao redor dos olhos, joelhos, boleta e quartelas. Também é aceito nos machos maior acinzentamento no pescoço, no peito e cupim. Alguns juízes até atribuem esse maior escurecimento nessas regiões a animais com sexualidade mais masculina, então seriam machos com mais cara de macho, então eles acabam beneficiando as pontuações desses animais, sendo claro que a sexualidade também está relacionada com a largura de chanfro, fonte e pescoço, né? Enquanto, se a gente olha os machos, olha como é que é mais imponente, o cupim é mais destacado, mais proeminente, o chanfro é mais largo e curto, a fonte também, a fronte do animal. O pescoço também é mais largo e curto, se a gente olha a fêmea, ó, chanfro mais comprido, fonte mais fina, mais delicada, o pescoço é mais comprido e mais fino, né?
Então isso está relacionado com a sexualidade, mas os machos têm muitos juízes que gostam desse acinzentamento, né, maior escurecimento no pescoço, tábua de pescoço principalmente, e cupim, e às vezes um escurecimento maior no olhar. Os animais, eles associam esses animais a animais com um aspecto de maior masculinidade. Semelhante às demais raças zebu que a gente tem no Brasil, o Nelore apresenta o cupim, mas diferente dessas, o Nelore não apresenta a orelha grande e pendulosa, né? Que a orelha é um pouco mais caída e de tamanho maior. O Nelore tem orelhas menores e formato lancelar, né? Formato de lança. É a principal raça utilizada na pecuária de corte do Brasil, possivelmente devido ao fato dela ser a mais bem adaptada à maioria dos sistemas que existem no território nacional, que são bem diversos. Então, ela vai ser muito boa em resistência a ectoparasitas, que é muito comum nos nossos sistemas, e também é muito comum pastagens degradadas. Então, ela é uma raça muito rústica, né? Então isso ajuda ela a continuar tendo desempenho mesmo em sistemas de tecnologia menor. Então, mesmo em sistemas que têm um aporte de capital inicial menor, ela vai apresentar um bom desempenho com resistência a endo e ectoparasitas. A pele é desprendida e tem secreção oleosa. Possui uma pele escura, que confere resistência à fotossensibilidade, mas ao mesmo tempo pelos claros, né, curtos e bem assentados, que refletem a luminosidade e não formam uma camada também de proteção contra a troca de calor. Possui barbela bem desenvolvida, maior número de glândulas sudoríparas. Essa questão dessa camada de proteção contra a troca do calor é muito útil para animais criados em condições tropicais. Entretanto, vocês viram aí a última notícia que saiu sobre o proprietário que perdeu, acho que mais de 30 cabeças de gado por conta do frio no Mato Grosso. Então, uma ressalva com relação a nível tecnológico do sistema, né? Quando você não tem um sistema que prevê essas alterações climáticas que estão ocorrendo e você não está preparado para elas, nem genética, nem ambientalmente, isso pode se tornar um problema futuramente, né? Claro que a probabilidade de isso ocorrer é bem pequena, então talvez você considerar sistemas inteiros com base em eventos de baixa probabilidade ou considerar mudanças no perfil genético para se prevenir de eventos de baixa probabilidade não é a forma mais econômica de produzir bem. Entretanto, é importante se considerar principalmente a questão de caso haja possibilidade de se manter uma variabilidade genética, se essa variabilidade não poderia ser um fator mitigador para eventos extremos. Então, é uma possibilidade. Então, a incidência de distocia nessa raça também é muito baixa, devido à boa largura e angulosidade de garupa nas vacas, né? Além do menor peso no nascimento nos bezerros. E as fêmeas são muito boas mães, né? Com muito bom instinto materno de proteção. A seleção pela avaliação visual funciona no Nelore? Se a gente verificar os resultados que estão nessa tabela que vem do artigo Correlações genéticas entre scores visuais e características de carcaça medidas por ultrassom em bovinos de corte, a gente vai ver que funciona. Por quê? Aqui tem a característica e entre parênteses vai ter a herdabilidade. E esses valores que vão estar aqui vão ser as correlações entre essas características de ultrassonografia e as características da avaliação visual que estão na linha. Então, uma coisa que a gente sabe que funciona é porque elas são herdadas. Estrutura 0,42 de herdabilidade, precocidade 0,65 e musculosidade 0,49. Agora, a grande pergunta é, tudo bem,
você selecionar para avaliação visual, isso vai se refletir nos descendentes. Mas é útil? E aí que vem a resposta quando a gente olha também a correlação. A área de olho de lombo, ela está relacionada ao quê? Que é dada em centímetros quadrados. Ela está relacionada com o rendimento de carcaça. Ela é medida entre a 12ª e 13ª costela do animal, transversalmente ao longíssimos dorsi. Então também está relacionado com rendimento desse músculo, né? Então você tem uma rentabilidade de 0,37 para ela. E olha só que interessante, ela está correlacionada tanto com a estrutura, tanto com a precocidade, quanto com a musculosidade. Então a seleção pela avaliação visual também vai se refletir na área de olho de lombo. A espessura de gordura subcutânea também entre a 12ª e 13ª costela, aqui debaixo da pele a gente tem a espessura de gordura, ela não está relacionada com a estrutura, correlação é próxima de zero. Não tinha significância nessa tabela lá no artigo, mas é uma significância próxima de zero, até costuma não dar significativa, né? Nesse caso eu acredito que não, e não tem relação. Agora com a precocidade, ó, tem correlação, e com a musculosidade também. Então, selecionar para precocidade e musculosidade vai ter resposta na espessura de gordura subcutânea. E a espessura subcutânea na garupa, ela também, olha, mesma coisa, tem correlação com precocidade e com musculosidade. Então, quando eu seleciono para avaliação visual, vai refletir só num animal bonito, porque é herdável? Então, só no animal que atende aquelas características visuais que eu escolhi avaliar? Não. Vai se refletir também em outras características relacionadas a rendimento, né, de carcaça e qualidade. E também a precocidade desse animal de eu poder abater esse animal, de ele ter capa de gordura suficiente para isso mais cedo. Então, tudo isso é importante de eu considerar na hora de escolher quais as características que eu tenho que olhar na avaliação visual. Se a característica da avaliação visual fosse só herdável, mas não tivesse correlação com nenhuma outra característica útil, ela perderia um pouco o seu sentido. Não é o caso da estrutura, precocidade e musculosidade. Cada década que passa, os procedimentos de avaliação genética vão ficando cada vez melhores. Nos primórdios, os primeiros eventos de julgamento que surgiram, a maioria dos juízes estava muito preocupado com a posição da orelha, se a face do animal era simétrica, se os chifres saíam para cima, para baixo, como é que funcionava isso. Então, quase tudo era preocupação com características raciais. Característica racial é importante? Claro que é. Por quê? Principalmente porque se ele atender aquele padrão, né, ele vai receber um valor econômico maior, ele vai poder ser registrado numa associação de criadores, ele vai ser mais conhecido, vai ter mais visibilidade, né? Tem a questão de se buscar essas características, essa comunhão entre produtores, né, de se buscar essas características, então isso gera um valor econômico, uma situação de comunidade, né, como um todo, muito interessante. Só que só ele é importante? Não, se você olhar só isso e esquecer da produção, aí essa raça não vai ser tão interessante assim, né? Essa raça vai caminhar para uma raça bonita, mas que... Então você tem que buscar olhar cada vez mais, já que os animais que ganharem evento de julgamento vão ter uma visibilidade maior e vão ser mais procurados para reprodução no mercado, então vai aumentar a demanda deles. Então você tem que também buscar para esses animais ser escolhidos animais que tenham características que estão relacionadas à produção, né? Então, começou a olhar muito a prumo, né? Com o passar do tempo, independente de ser bovino corte, leite. Equinos olhava muito racial e agora olha muito mais a prumo, porque todas as atividades dos equinos estão relacionadas com o caminhamento dele, né? Então você precisa ter aprumos excelentes, então se olha antes o aprumo do que racial. Vacas leiteiras está muito relacionado à longevidade produtiva delas, um bom aprumo para cada idade.
É claro que o aprumo vai tendo falhas, à medida que o animal vai ficando mais velho, vai aumentando as falhas. Mas, quanto mais ele segurar na qualidade de aprumo, à medida que a idade vai avançando, melhor esse animal, melhor vai ser a longevidade dele. Começou -se a olhar também a estrutura do animal, principalmente para corte, né? Que então você tem bovinos de corte, você precisa de um animal que esteja associado a ele um bom rendimento de carcaça, né? Senão, qual vai ser a vantagem? É o que você produz. Então, o animal também precoce, porque antigamente se escolhia às vezes se avaliava muito a idade tardia, ou se escolhia também animais muito grandes, né? Então levava o quê? Às vezes aquele animal que ele demora muito para colocar aquela capa de gordura para ele poder ser abatido. Ele não tem problema na hora do resfriamento da carcaça, então de formar cristais, né? Então tem uma capa de gordura que protege para aqueles pelo menos 3 milímetros para ele poder ser abatido. Só que os animais que estavam ganhando em pista, às vezes eram animais muito grandes, muito tardios, demoravam muito para pôr essa capa de gordura. Então é um animal que você tinha que passar uma seca a mais, às vezes, com ele, para abater os filhos desse animal. Então não era a genética que condizia com o nosso sistema produtivo precisava no momento. E com que os nossos abatedores, os nossos consumidores estavam interessados nessa carne. Então, algumas pessoas começaram a analisar esse tipo de coisa se a gente estava caminhando no sentido correto. E até o melhoramento por avaliação genética já fez, às vezes no passado, teve objetivos num sentido e depois viu, opa, esse objetivo não é o melhor, né? Então, a própria visão sobre o colesterol, sobre a gordura de suínos mudou o objetivo de seleção, que espessura de toucinho já foi uma característica favorável no início do século anterior. No meio do século anterior, já começou a ser considerada uma característica desfavorável. Então, tinha outras formas de você conseguir óleos, a tecnologia para óleos vegetais ficou muito mais avançada. Então, a necessidade, né, do suíno foi mais para carne mesmo, não para banho. E isso mudou. A característica que antes era favorável passou a ser desfavorável para o sistema de produção de suíno, porque deposição de gordura é cara. E o mercado ainda não estava mais interessado nessa gordura, estava preocupado com a saúde, preocupado com o colesterol, tinha outras fontes mais baratas, né, para óleos. Então, com essas mudanças, muda-se às vezes os objetivos de seleção e a avaliação visual não é diferente. Às vezes você está preocupado com uma coisa, mas não percebeu que às vezes você está caminhando no sentido que não é o que você precisa para os animais do sistema brasileiro, os animais criados a pasto. Você precisa de um animal que seja terminado rápido, né? Não faz sentido você ficar custeando esse animal por muitos anos, por vários períodos de seca, né? Não faz sentido. Quanto antes você conseguir chegar no ponto de abate, melhor vai ser, né? Você aproveitar melhor o início e o meio da curva de crescimento, que você aproveitar o final dela, que ele já é mais, ele volta a ser mais achatado, né? Mais longitude maior e com menor inclinação, com menor crescimento, menor velocidade de ganho de peso e tudo mais. Então, mudou muito e começou a observar características que podiam, visuais, que podiam estar relacionadas com essa precocidade. Então, mudou muito o perfil do animal. Então, essas mudanças trazem bastante benefício, porque os novos animais escolhidos em eventos de julgamento têm sido animais com uma crítica melhor, né? Características que não só vão ser herdáveis, que vão ser transmitidas aos descendentes, como também vão estar altamente correlacionadas com características de desempenho de animais a pasto, né? Em condições mais próximas das condições brasileiras. Em alguns eventos de julgamento, principalmente alguns anos atrás, era comum você ver animais de elevado score serem os premiados. E essa situação tinha um problema porque nem sempre condiz com as condições da maioria das propriedades brasileiras, da maioria dos sistemas de produção que a gente tem disponível. Então você tinha animal que tinha aquele score de condição corporal que ele era irreal, né, para animais criados à condição de pasto. Então esse animal era confinado e com uma superalimentação
e com um preparo totalmente diferente do preparo que condiz com a situação do animal a pasto. Então, qual que é o problema disso? Que você acaba, esses animais que são campeões, aumenta muito a visibilidade deles no mercado, das fazendas que também produzem esse animal. Então, o que que a fazenda, ou o que que essa genética que é boa para o animal ganhar muito em score, né, tem a ver com o nosso sistema de produção. Então, a gente acaba beneficiando, levando, melhorando o nome no mercado de um animal, e depois os filhos dele também, sendo filhos de animais campeões, né, acabavam sendo muito privilegiados, recebendo valor de mercado maior e sendo mais procurados por causa de uma característica que não vai se converter em melhores condições produtivas ao adquirir aquela genética. Então, isso está mudando com o passar do tempo, principalmente porque em animais, quando você coloca muito peso em animais jovens e você começa a observar melhor o aprumo, muitos animais começam a ter problema, apresentar problema de aprumo. Só que isso não é o único problema, porque pode ter animais de genética melhor que mesmo colocando muito peso cedo, eles ainda conseguem desenvolver bem sem apresentar o problema de aprumo. Então tem uma genética muito boa para ser um animal de pista. Mas ser um animal de pista não coincide com as condições genéticas que você espera para os sistemas produtivos brasileiros. Então tem que se tomar um cuidado com isso. E a maioria dos juízes estão tomando cada vez mais cuidado em não em corrigir um pouco para esse score, em tomar cuidado em ver o animal que tenha outras características que são mais importantes e mais coincidentes com a, as condições de produção brasileiras, né? Além disso, né, vacas com elevado score de condição corporal vão ter o maior custo de mantença, então o maior custo por bezerro gerado. Então esse excesso de peso também pode até reduzir a eficiência reprodutiva. Então essa vaca às vezes não coincide com a vaca que você quer no seu sistema produtivo também. Então isso está mudando e você precisa sim estudar muito score de condição corporal para você diferenciar um pouco, diferenciar a estrutura, do que é precocidade, do que é musculosidade, do que é score, do que é deposição de gordura, e tomar cuidado com isso porque tem um nível que você quer, mas tem um nível também, principalmente para a fêmea, que ele vai trazer muito mais prejuízo do que vantagem. Então é muito importante estudar esse score de condição corporal. Em bovinos, a nota de score de condição corporal varia de 1 até 9, sendo o 1 fornecido para os animais em condições mais débeis e frágeis e 9 para animais com excesso de deposição de gordura. Qual o score da vaca baixo? Isso, é para você responder. No slide anterior, eu perguntei qual era o score da vaca, mas isso foi uma pergunta injusta, porque a gente ainda não tinha mostrado as classificações de score de condição corporal. A gente ainda não tinha estudado elas. Então aqui a gente tem o animal score 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que a gente vai olhar no animal? Então, os animais que têm score maior, olha, eles não são descarnados, olha, eles têm arredondamentos. Você vai enxergar em locais em que você tem vazios, você vai enxergar eles preenchidos ou vai enxergar um U, enquanto nos animais mais descarnados você vai enxergar um V. O animal, olha, ele é mais quinado. Olha só, quanto mais pontiagudo, aqui já começa a ficar menos quinado, ó, menos quinado. Não é quinado mais, ó. Então, quanto menos quinado for esse animal, quanto menos as costelas forem evidentes, quanto menos descarnado ele for, né, quanto menos evidente forem as regiões de vazio e menos
né? E menos quinado for esse animal, e menos vezes ele tiver mais, olha, uso, ó, arredondado, então, ou coberto, né? As regiões que você ia procurar já estão todas cobertas com musculatura e deposição de gordura, né? O animal já fica arredondadinho, então ele teria um score maior, enquanto o animal que está em maior deficiência, score menor. Qual o melhor score? É 1 ou 9? Então, o melhor score, principalmente para vacas, não vai estar nem no menor nem no maior. O menor, é claro que é absurdamente terrível, né? Que é condição de desnutrição do animal, né? Mas os maiores scores também não são adequados para o sistema produtivo de bovinos. Resultarão em maior custo de mantença dessas vacas e, em alguns casos, scores muito altos, essa vaca começa a dar até problema, falhar reprodutivamente, né? E em alguns eventos de julgamento, às vezes você vê isso, até animais que parecem ter score até maior do que esse animal da foto aqui, né? Então, esse animal não condiz com a realidade do animal que a gente quer a pasto, principalmente para fêmeas, porque enquanto os machos, você precisa de muito poucos machos no rebanho para gerar os filhotes da próxima geração. Você também pode trabalhar com inseminação artificial e alguns touros de repasse. A vaca, você, se tudo der certo, se tiver um sistema muito bom, você vai descartar por ano em torno de 20%. Se você descartar mais, você vai ter problema para gerar a próxima geração de indivíduos, né? Então, uma coisa é o descarte macho, outra coisa é o descarte de fêmeas. Então, as fêmeas, elas precisam, você precisa delas para você gerar os bezerros. E se você tiver fêmeas com score muito baixo, com certeza elas não vão produzir direito. Se tiver fêmeas, porque vai faltar, vão ter deficiência. Como vai cumprir a função reprodutiva se o animal mal consegue se manter, né? Então não vai funcionar. Agora as fêmeas com muita deposição de gordura também vão começar a apresentar problema reprodutivo, fora que são fêmeas, a energia é a forma mais cara, a gordura é a forma mais cara de armazenar energia. Então essas fêmeas vão ser muito caras para você manter elas, para elas gerarem, às vezes até tendo dificuldade para gerar esse bezerro, tendo problema reprodutivo, e se não tiver vão ser mais caras. Então você vai estar gastando com essa fêmea e a função dela é gerar bezerro, né? Então o seu sistema produtivo vai ser mais caro, podendo dar resultado até pior em receita e em lucro, com certeza você vai estar gerando prejuízo. Então tem que ser uma coisa intermediária. Quando você estuda as características que têm que ser observadas na avaliação visual dos animais, em eventos, até mesmo em eventos de julgamento, né, muitas vezes você não encontra dentro das fichas o temperamento. Entretanto, ele é fundamental para ser avaliado. O animal ele tem que ser um animal dócil, mas também não pode ser um animal apático que, né, não percebe que você está passando do lado dele. Ele tem que ser um animal que sabe que está passando ao seu redor, que não é um animal que parece que tem alguma debilidade, que está doente, né? Mas ao mesmo tempo ele não pode ser um animal também que reage de forma exagerada. Você passa do lado dele, você está acenando para alguém do lado dele, ele está com medo, ele pula, ele sai, o apresentador não consegue nem segurar ele, ele foge. Então, num evento que eu assisti uma vez, soltaram um foguete e o apresentador perdeu o controle do animal, o animal começou a pular, ele soltou, o animal quebrou uma régua de cerca e fugiu, né? Aí, esse animal não adianta você ir atrás dele, assim, você vai ter que ir, né? Mas assim, ele não pode voltar para o julgamento. O temperamento dele é agressivo. Então, o animal que coloca em risco outros animais, o apresentador, o juiz, até mesmo os espectadores, é um animal que não pode nunca receber nenhuma classificação em evento de julgamento. Né? A penalidade dele tem que ser desclassificado instantaneamente por causa de um temperamento agressivo. Então, mesmo que às vezes não esteja em fichas de avaliação, o temperamento vai estar sempre sendo observado, né? Não tem como você não observar o temperamento do animal.
nós terminamos essa aula. Se tiver ficado qualquer dúvida, crítica ou sugestão, aproveite o espaço do fórum para manifestar. E também, se você tiver alguma vivência sobre avaliação visual e puder compartilhar ela com o grupo, aproveite o espaço do fórum para isso.